Bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, estudando a sua palavra, conhecendo melhor a respeito da sua revelação a todos nós, a toda a humanidade, e durante todos esses milênios, de história, ou milhões de anos na história da humanidade, Deus se revelando, Deus falando a respeito dele dentro daquilo que é essencial para que o conheçamos e possamos desfrutar, como seres humanos, possamos desfrutar dessa sua maneira de agir e de querer o nosso bem, inclusive o bem eterno, o bem para sempre. Mas a preocupação de, mesmo com aqueles que não vão para essa eternidade, poderem também ser abençoados na convivência com ele, com o que ele tem feito, o que ele tem sido para com a humanidade. E basicamente é isso que nós temos estudado, conversado, temos conhecido a respeito de Deus e da sua maneira amorosa de estar conosco, tá bom? No texto bíblico de hoje é o Salmo 119, versículo 69. Nesse texto, o salmista diz assim: os soberbos forjam mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardo os teus preceitos. A preocupação dele é mostrar: Senhor, olha, eu tenho tido muitos motivos para te entristecer, muitos motivos para te desobedecer, mas eu estou mantendo a minha dedicação, a minha confiança, a minha atenção, a minha obediência à tua palavra. Então, basicamente é isso que o salmista está falando. Claro que ele, mais do que ninguém, porém não mais do que Deus, mas ele, mais do que ninguém, sabe que ele tem as falhas dele, e a gente pode até apontar, quando, digamos que esse salmista é o mesmo salmista que em outros momentos pede para que Deus possa perseguir, matar, destruir, prejudicar aqueles que ele, o salmista, considerava como que inimigos, ou dele ou do próprio Deus, o que é algo totalmente contrário aos anseios, à vontade de Deus. Temos aqui lembrado que toda vez que desejarmos alguma coisa ruim para com qualquer pessoa, nós estaremos de alguma forma prejudicando a pessoa. Nós seremos mais prejudicados e Deus mais ainda ofendido, porque Deus ama aquele indivíduo como ama a cada um de nós, quer o melhor para nós e quer o melhor para ele. E se Deus nos trata com misericórdia, então essa misericórdia deve nos inspirar a ter misericórdia com as outras pessoas. Então, esse basicamente é o ensino bíblico, mas também o entendimento do salmista. Na paráfrase terapêutica, a gente pode afirmar assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu Espírito, tem estado em nós e tem nos guiado por seu plano salvador da graça, fazendo com que guardemos os seus preceitos amorosos para com todas as pessoas, o que nos leva a amar e a acolher até os soberbos, que forjam mentiras contra cada um de nós. Então, essa é uma ação da graça de Deus, do amor de Deus em nós, nos levando também a agir da mesma forma para com as outras pessoas. Isso não porque ninguém mereça, nem nós merecemos, nem ninguém merece, mas pelo fato de que estaremos interessados em estar agradando a Deus. Tá? E esse é um motivo suficiente
para se engolir, como é que diz os provérbios por aí, suficiente para engolirmos sapos, né? Agradar a Deus é motivo suficiente para se engolir sapos, tá bom? Então, diante de tudo isso, o nosso culto, né, nossos cultos pela manhã, ele é saber mais sobre a revelação divina. É entender que toda revelação se resume ao amor, que é o próprio Deus. Deus é amor. Então, é o próprio amor que resume toda a revelação, né, que ele busca mostrar. Já vimos que Deus é amor, já vimos que Deus se ama e por isso ama tudo e todos. Já vimos que ele ama além da nossa compreensão humana, já vimos que ele ama muito a mim, né, que sei que sou totalmente imerecedor. Já vimos que ele ama muito os que achamos que merecem e ele ama muito os que achamos que não merecem. Ele ama muito, né? E eu só queria fazer um destaque hoje para ele ama com amor, que gera amor infinitamente, né? Amor que vai gerando amor e assim por diante. Tudo que Deus faz e dá tem o sentido de abençoar tudo e todos, né? Deus não alimenta o Deus dentro da cabeça do paganismo, o Deus pagão, ele alimenta o egoísmo, o egocentrismo, ele atende, não é? A ideia, a crença é que ele atende à vontade do indivíduo, para agradar o indivíduo. O Deus da Bíblia, não. O nosso Deus não atende aos nossos desejos egocêntricos, né? Mas Senhor, eu mereço, porque eu passei 1 semana, 2 semanas em jejum. Senhor, eu mereço, porque eu já fiz 7 cultos, ou 21 cultos, ou qual é outro número que tem aí? Deixa eu ver, 70 cultos, né? Então, tem esses números cabalísticos cristãos, entre aspas, tem por aí. Senhor, eu mereço porque eu fiz esses tantos de cultos para ti, não é? Eu passei esse tanto de culto de oração na tua presença, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço. Isso é paganismo. Deus não atende aos anseios do meu coração. Quando Deus me responde à oração, é no sentido de estar abençoando todos, porque Ele sabe que eu serei abençoado quando todos são abençoados. Entende? Quando eu sou abençoado sozinho, eu não vou poder desfrutar daquilo. Eu não vou poder. Eu não poderia, né? Eu não iria poder desfrutar daquilo sozinho. Não tem como, não é? O coração que Deus criou, essa alma, esse nosso jeito humano de ser, ele é social, não é? Não existe felicidade quando ao meu redor existe infelicidade. Né? Eu não consigo satisfação se ao meu redor eu tenho gente, né? Algumas pessoas até acreditam que sim, mas estão enganadas, são muito enganadas, né? Não existe isso. Eu só me realizo quando olha, isso é da alma humana. Eu só me realizo quando os demais ao meu redor estão se realizando também, quando eles estão bem também. Mais ainda quando eu sou o instrumento para que eles estejam assim. Então isso é do ser humano. Deus criou assim. O imagem e semelhança fez todo mundo ser assim. E toda vez que a gente faz o contrário, a gente age contra nós mesmos, prejudicando. Não, eu fiz porque eu quero, porque eu gosto. Pronto, é prejuízo para você, porque é preciso que haja esse espírito coletivo. Quando Deus nos abençoa, quando Deus faz alguma coisa ou quando Deus dá, a ideia dele é do coletivo, é de todos serem alcançados e abençoados, né? O amor que ele tem e nos oferece é totalmente contagioso em muitos sentidos.
em muitos sentidos, né? A parábola que Jesus conta, ele conta que um senhor concedeu o perdão para um homem e aquele homem saiu satisfeito, mas quando encontrou lá fora alguém que devia a ele não teve misericórdia, ele não perdoou, ele exigiu que o homem, né? Ele não deu ao homem o que ele recebeu daquele, né, senhor a quem ele devia. Então o texto diz que aquele senhor que perdoou chamou ele de volta e disse: então eu não perdoo você, você vai ter que pagar tudo também, da mesma forma que você está fazendo com o outro, né? É claro que Deus não age assim, né? Deus não age dessa forma, ele não tira o que ele dá, né? Muitas vezes ele dá, a gente é que deixa de desfrutar, deixa de viver o que ele nos dá, mas ele não tira o que dá. Mas o que está ilustrando nessa parábola é exatamente isso. Deus dá, Deus faz, mas é para que o coletivo seja abençoado, o coletivo seja beneficiado. Tá bom? Então, nesse sentido. E o que ele ama, né, ele ama com amor que gera amor. O amor que ele tem e nos oferece é contagioso em muitos sentidos. Ele nos contamina como tudo que expressamos. A Bíblia não fala, Jesus não diz que aquilo que o homem fala é quem contamina ele. Olha, quando eu amo, né, não é só o falar, mas é o pensar, é o querer, é o desejo, é a atitude. Tudo isso me contamina, porque é um anseio do meu coração. Eu estou expondo o meu coração. Então, isso me contamina. Eu quero amar, então isso me contamina. Isso me contagia, isso me faz, né? Isso produz saúde, produz benefícios para mim. Então, eu sou contaminado com esse amor. Depois, ele contagia o ambiente onde nós estamos. Quando eu amo, quando eu sou o amor, quando eu estou buscando amar, não é? O ambiente onde eu vivo é é um ambiente maravilhoso, né? Tem algumas experiências, tem algumas afirmativas por aí que, né, fala dessa aura, né, que está em cada pessoa. Isso é uma maneira de se expressar, mas queiramos ou não, existe mesmo um contágio no ambiente onde você está. Quando você está com o coração desejoso de ódio, de raivas, de não sei o quê, essas coisas todas, né? O ambiente fica como que pesado. Não precisa nem você falar nada. O ambiente fica pesado. Aliás, tem uma experiência aí muito interessante, né? De um fotógrafo aí que tirou fotos de moléculas de água, né? Quando aquela água, quando estava perto de alguma coisa alegre, ou de uma pessoa que estava feliz, alguma coisa. Aquela água, né? A molécula se desenhou de uma forma. Quando ele colocou perto de uma pessoa com aquele espírito raivoso, aquele espírito, né, de ódios, de raiva, colocou ali perto e tirou a foto, a qualidade, a figura da molécula de água mudou, né? Então essas são experiências que tem por aí. A gente não pode nem afirmar uma coisa nova, mas que existe esse contágio ao ambiente, existe. Né? Você, quando você está com o coração contagiado por esse amor de Deus, onde você busca agradar a Deus, agradando, amando as pessoas que Deus ama, o ambiente é outro, as coisas ficam mais agradáveis, há algo de especial que acontece, tá? Então, esse amor contagia o ambiente onde estamos. Ele alcança as pessoas ao nosso redor. Alcança. Né? Mesmo que a gente nem perceba, mas alcança. E ele leva as pessoas a também viverem amor com outras pessoas, porque esse amor de Deus nos contamina e isso leva outras pessoas a serem contaminadas também por esse amor. Tá bom? Falando sobre o culto a Deus. Hoje é sábado. Normalmente no sábado a gente está se prendendo a conversar sobre o culto, lembrando o seguinte. Bom dia, irmã Ivete.
Bom dia. Mas muito bem. Então, o culto a Deus, no sábado, a gente está sempre chamando a atenção para o seguinte: cultuar a Deus, adorar a Deus, é querer mesmo, acima de qualquer outra coisa, é querer mesmo agradar, não a você, não aos outros, mas agradar mesmo ao Senhor. Pagar o preço, se for possível, preciso, não é? Para agradar ao Senhor. Tá? Ao Senhor Deus. Não o que dizem que eu devo fazer para agradar ao Senhor, mas o que eu sei, porque eu tenho a mente de Cristo, né? O que eu sei que vai agradar a Deus, agradar ao Senhor, tá? Não o que seja conveniente. Nós somos tremendamente praticantes disso. A gente quer agradar a Deus, mas no que seja conveniente a nós. O que seja conveniente aos nossos preconceitos. O que seja conveniente às nossas prepotências. Como a gente precisa ser prepotente, né? Como a gente gosta disso. O meu é o melhor, a minha fé é melhor, a minha crença é melhor. Como a gente gosta disso, né? Então, querer mesmo agradar ao Senhor, é abrir mão disso, de agradar, mas pela nossa conveniência, tá bom? É lutar contra nós mesmos o tempo todo. Olha, o nosso maior inimigo não está fora da gente, não. O nosso maior inimigo somos nós. É o nosso velho homem. Esse é o meu pior inimigo. O meu pior inimigo não é o diabo, ele já está vencido. O meu pior inimigo é o velho homem que ainda está em mim. Tem o lado bom e o lado ruim do velho homem, viu? Eu não poderia viver sem o velho homem. O velho homem é importante. Por que é importante? Porque está dentro do imagem e semelhança, do livre-arbítrio. Então, eu só posso ser considerado obediente se eu tiver a opção de ser desobediente. Se eu não tenho a opção de ser desobediente, eu não sou obediente, eu sou apenas um robô. Entendeu? Então é importante. Quando eu estou aberto ao Senhor, é porque realmente eu quero estar aberto, porque eu tenho a opção, não é? Eu tenho a orientação do velho homem para não abrir o meu coração para o Senhor. Mas aí ele me diz, não abra. Mas eu digo, não, mas eu vou abrir. Aí sim, é isso que Deus propõe para nós. É que sejamos pessoas e não robôs. E não aquelas coisas que não têm opção, né? Nós temos a opção. E quem nos dá essa opção é o velho homem. Então, ele é instrumento importante dentro dessa relação nossa com Deus, né? Toda vez que desagradamos o velho homem, nós estaremos agradando a Deus, né? Então, é uma luta contra nós mesmos, contra as nossas paixões, contra os nossos desejos, contra os nossos preconceitos, contra nossas vaidades, nossos orgulhos. Então, é uma luta nossa, tá? Agora, nós venceremos isso sem o Espírito? De maneira nenhuma. É preciso que o Espírito esteja nos guiando para que a gente seja vitorioso sobre estas coisas. A segunda coisa desse culto a Deus, querer mesmo agradar ao Senhor, é agir contra nós a favor dos outros. O outro é a minha grande maneira de agradar a Deus. O outro é a minha grande oportunidade de culto a Deus. O sorriso do outro, né, é a minha maneira de querer ver sorriso em Deus. O outro na nossa concepção, né? Quanto pior for o outro em relação a mim, quanto pior for ele contra mim, maior é o sorriso de Deus, né, na adoração que eu estou prestando a ele. Então, culto a Deus é agradar mesmo ao Senhor Deus. É abrir mão de mim, é lutar contra mim e eu me oferecer a Deus para ser bênção
na vida do outro, né? O meu céu depende do outro, digamos assim, né? E o céu dele depende de mim. E Deus nos usa para que possamos ser céu um para o outro e podermos desfrutar do céu, um sendo instrumento de Deus na vida do outro. Tá bom? Se isso não acontece, aquele culto elogio que a gente faz, né, dominicalmente, né, com tanta dedicação, aquele culto não vale nada. Né? Não é melhor do que o culto dos generais de Hitler. Entendeu? Não é melhor do que o culto deles, não. É a mesma coisa. Só que eles tiveram a oportunidade, né, pela lei, né, pela obediência lá ao Führer deles, né, eles tiveram a oportunidade de matar. Mas se a gente tivesse a mesma oportunidade, em nome de Jesus, a gente faria a mesma coisa. Entendeu? Faria a mesma coisa. Cantaríamos alegremente no domingo e na segunda a gente ia fazer exatamente o que eles fizeram. Tá bom? Então a gente não pode nem criticar eles, porque na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai fazer coisas iguais ou piores, né? Ou piores do que o que eles fizeram. Tá bom? Muito bem, vamos para o texto bíblico. Nós estamos encerrando o capítulo 1 de João. Tá? Estamos fechando o capítulo 1, estamos na quarta parte do capítulo 1, quando Jesus está encontrando seus primeiros discípulos, segundo o que João está nos registrando. Tá bom? Então, o versículo 50 diz assim: ao que lhe disse Jesus, falando agora para Natanael, né, que foi chamado por Filipe para estar seguindo a Jesus. Ao que lhe disse Jesus: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Ninguém crê em Jesus como Senhor e Salvador, porque Jesus antecipou, falou o que falou para ele, ou apresentou esses tipos de milagres. Milagre nenhum põe fé, não é? A fé que interessa. Não é? Milagre nenhum coloca fé no coração das pessoas. Nenhum. O tanto que Jesus fez de milagre, e que a Bíblia ainda coloca assim: e muitos creram nele. Muitos creram nele. Né? Então era para ter uma multidão de gente crendo por causa dos milagres que o homem fez. Mas na hora de contar mesmo, o número era irrisório. Entende? Milagre não põe fé no coração de ninguém. Tá? Coloca bem isso no seu coração. Né? Jesus fez o milagre daquela multiplicação dos pães. Aquela multidão foi atrás de Jesus no outro dia, né? E todo mundo ansioso para estar com Jesus. Jesus diz: eu sei porque vocês estão atrás de mim. Vocês não estão atrás por causa do pão que permanece, mas sim por causa do pão que perece. Vocês estão atrás de mim por causa da multiplicação e não por causa daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho para oferecer. Né? Então não vamos nunca nos enganar. A Bíblia diz que quando Jesus curou, né? Quando Jesus ressuscitou o filho daquela viúva de Naim, né? Uma multidão creu nele. Mas isso não significa nada. Creu que ele cura, mas a fé que interessa, essa não. Sabe quem é que desenvolve essa fé no coração de uma pessoa? A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que essa fé que interessa, ela é dom de Deus. É Deus que opera no coração de uma pessoa. E por que todas as pessoas não têm, já que Deus quer salvar a todos? Porque ele opera isso no coração de quem passa pelo novo nascimento. Né? Quem abre o seu coração diante do convencimento do Espírito, o Espírito opera nessa pessoa, né? Essa fé, é colocado nele essa fé que salva. Aí sim, essa fé é obra de Deus, não é obra de milagre, de cura, dessas coisas todas não.
é milagre de Deus. É a ação de Deus no coração do ser humano. Tá? Então, versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, nessa linguagem apocalíptica daquela época, era o próprio ele, o próprio Jesus. Né? Então, ele está dizendo, olha, em outras palavras, né, nesse linguajar, ele está dizendo, olha, Natanael, você vai ver coisas maravilhosas acontecerem. Não exatamente por causa das coisas, mas por causa da presença de Jesus com ele. Estaria com Jesus. Ele estaria convivendo com o próprio Deus. Esse é o grande privilégio, esse é o grande milagre. Entende? Então é isso que Jesus está dizendo para ele. Então não fique achando que chegou ao máximo, não. Ainda tem muita coisa que você vai viver na convivência comigo, na convivência com o próprio Deus, na convivência, não é, de mim, que sou aquele enviado de Deus para salvar, né, o maior número possível de pessoas. Tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre incômodos. O que deveria nos incomodar como cristãos que somos, né? Ou que dizemos ser. O que deveria nos incomodar? Não precisa a pessoa ser realmente cristã, não. Basta dizer que é cristão só para poder ter uma ideia de que ele é coerente com o que ele diz que é. Né? Pode até nem ser. Entendeu? Não precisa ser cristão, não. Basta dizer, olha, gente, eu sou cristão. Né? Para ser coerente com essa declaração, alguns incômodos deveriam ocorrer na vida dessa pessoa. Tá? Então, o incômodo que eu queria chamar a atenção hoje é esse aqui. Na quinta-feira, a gente fala sobre incômodos, né, no mundo. Na sexta-feira, incômodos dentro do nosso quinhão nacional. Né? E agora, incômodos que deveríamos ter na nossa convivência regional, né? Aí nesse pedaço de terra, nesse pedaço de território que a gente habita e deveria nos incomodar como cristãos que somos. Uma coisa que deveria nos incomodar é que nossos políticos não usam o SUS e a educação pública. Não usam. Tem tanta gente que não tem, que também não usa. Não aparentemente não é problema nenhum, né? É um direito que eles têm e tal. Mas como é que esse pessoal que decide a vida do SUS e decide a vida da educação pública, como é que esse pessoal vai saber o que é que está acontecendo nessa área? Porque ouviu falar? É a mesma coisa? Ou é preciso que eu esteja lá, eu viva aquilo, para que eu possa tomar decisões sobre aquilo? Por que está nessa situação caótica o tempo todo? Né? Por que o SUS parece que é um peso? É tomado pelas governanças, pelas leis, como um peso. Agora, por que é um peso? Porque quem decide essas coisas não usa. Quem é que paga o que eles usam lá, aqueles hospitais de primeira linha, de não sei o quê? Quem é que paga? Nós. Isso aí sim é o que deveria nos incomodar. Como é que esses nossos representantes, nós pagamos para eles não usarem, não é, a educação pública ou o SUS ou qualquer outro serviço do Estado? Por que a gente paga para eles não usarem e a gente fica esperando que eles possam defender isso, que é em nosso favor? Aí sim, isso deveria me incomodar, isso deveria, né, me deixar entristecido. Não são eles os culpados, sou eu. Como é que eles vão me defender se eles nem sabem o que é que eu passo? Entendeu? Então, nós não temos essa exigência. Aliás, a gente não exige nada deles. Basta eles dizerem que são candidatos, a gente escolhe quem é que os influenciadores dizem que é o melhor e a gente vai depositando confiança e voto neles. A gente nem exige nada deles. Não. Por que pegaram o dinheiro do pré-sal
e distribuir o dinheiro que estava para a educação e para a saúde, hoje, educação e saúde não sabem nem mais onde é que passa esse dinheiro. Quem decidiu foram eles. Agora, por que eles fizeram isso? Porque os filhos deles não usam o SUS. Os filhos deles não usam a escola pública. De quem é a culpa? É deles? É minha. É nossa. Entendeu? Em vez da gente botar político nos nossos púlpitos, era para a gente, não é fazer guerra, fazer luta, não. Era para a gente estar tomando esses posicionamentos favoráveis ao coletivo. E que nós seríamos beneficiados também. Então, deve nos incomodar, queridos, né? Como cristãos. Isso deve nos incomodar como cristãos, interessados em sermos luz e sal. Né? Não é para fazer guerra, não é para fazer perseguição, não é para fazer bagunça, não. Mas é pelo menos para o mundo saber qual a nossa posição. Porque, por enquanto, o mundo vê o seguinte: nós concordamos, nós aplaudimos, porque estamos em silêncio. Quem cala, consente. E precisamos dizer que nós não consentimos, nós não gostamos disso. Nós gostaríamos, para o bem do coletivo, nós gostaríamos que fosse diferente disso. Compreende? Então, isso deve nos incomodar e é o assunto que a gente gostaria de comentar nessa oportunidade. Tá bom? E dentro desse espírito de incômodo, eu queria falar também sobre a nossa opinião a respeito deste assunto aqui. Ontem foi divulgado o Prêmio Nobel, né, da imprensa, o Prêmio Nobel, o que foi aquilo lá, da paz, talvez, falando sobre jornalismo, né, o jornalismo precisa ser livre, né, a imprensa precisa ser livre, mas não existe imprensa livre. É isso que a gente tem que levar em consideração. Eles botam na cabeça da gente que existe imprensa livre. Não existe imprensa livre. Né? Vamos analisar aqui alguns aspectos. Existe sim imprensa menos tendenciosa, mas todas são tendenciosas. Vamos analisar. Né? Bom, quando fala de livre de governos, é o que chamamos de imprensa livre, de governos. Mas tem uma coisa pior do que governos. São os que comandam os governos, são os que mandam nos governos. É a economia. Quem manda nos governos é a economia. Quem manda no povo que vota são os donos da grana. E esses têm total domínio sobre a imprensa. Total domínio sobre a imprensa. Né? Mas vamos analisar aqui alguns aspectos. Fatores que impedem... Aqui é um português correto. Impedem, não é, a existência de imprensa, que impedem a existência de imprensa livre. Primeiro aspecto. Nenhum jornalista é neutro sobre qualquer evento. Nenhum. Não existe nenhum jornalista que seja totalmente isento da situação. Ele nunca é neutro. Ele tem sempre uma tendência na hora que ele vai analisar um fato. Então já não existe liberdade aí. Ele está cativo ao histórico dele, à cultura dele, à maneira dele ver o mundo. Entendeu? Então já não existe liberdade, não existe imprensa livre aí. Já tem uma tendência. Tá? Livre é quando o camarada vai analisar um fato histórico, né? um acontecimento, e ele não tem posicionamento nenhum sobre aquilo. Mas quem é que é neutro nesse mundo? Todo mundo tem um posicionamento sobre alguma coisa. Vamos fazer uma reportagem agora sobre a importância da formiga para a sociedade humana. Eu vou fazer uma reportagem sobre isso. Eu já vou com uma tendência, eu já vou tendencioso aquilo. Eu não vou neutro. Entendeu? Não existe neutralidade em ninguém. A mesma coisa acontece com quem faz história.
né? A história, ninguém faz história neutra, de maneira neutra. Você é influenciado ou pelo seu histórico pessoal, ou pelas suas circunstâncias, o que você passou, né? Não existe neutralidade. Tá bom? Então, temos que ter isso bem em mente. Na hora que eu vou escutar uma reportagem, eu não vou achando que o cara lá é neutro, não. Eu tenho que saber, esse cara tem alguma tendência. Entendeu? É por isso que às vezes é bom, não é? Ouvir várias pessoas, porque cada um vai ter sua tendência e você faz ali uma salada daquilo que você está ouvindo. Então, a gente nunca vai estar completamente bem informado, porque os próprios jornalistas, cada um já tem sua tendência pessoal. Ninguém é neutro. Ninguém. Tá? Eu estou falando isso aqui, eu não sou neutro, não. Não existe neutralidade. E se eu disser que eu sou neutro, eu estou querendo enganar ou a mim ou enganar quem me ouve. Entendeu? Então, ninguém é neutro. Ninguém. Segundo fator que impede a existência de imprensa livre. Segundo fator, as forças econômicas é quem patrocinam ou pagam a imprensa. As forças econômicas, quem tem grana. Entendeu? Pelo lucro, estas forças buscam alienar tudo e todos a seu favor. Ora, quem é que é o dono da mídia? Quem tem a grana. Então, o que é que eu faço? Eu vou botar a mídia contra a minha grana? Vou botar o povo contra a minha grana? Não, eu vou favorecer ela. Eu vou colocar na cabeça deles que o que eu tenho é para o bem deles. Eles é que ganham com o que eu tenho. Entende? Essa é algo também que eu tenho que ter em mente. Não é qualquer emissora de televisão, de rádio, de jornal, o que seja, não é qualquer uma dessas mídias, você pode ter certeza. Ele não vai agir contra os interesses dele, não, porque ele é o dono daquilo lá. Né? Eles, para conseguir isso, eles corrompem as mídias, corrompem mesmo, eles têm como corromper, eles têm grana e influência poderosa. Uma pessoa dessa diz assim, olha, eu não vou mais patrocinar, eu não vou mais pagar, e você precisa do dinheiro dele. Né? Então, eles corrompem mídia, corrompem jornalistas. Quantos jornalistas aí eu já vi, né, que estavam trabalhando de maneira ardorosa sobre um determinado ponto de vista político, aí saiu daquela emissora, mudou. Mudou não, é porque ele estava lá a serviço do patrão dele. Entende? Então eu tenho que saber, não é que eu vou desprezá-los, não. Eu tenho que saber qual é o ponto de vista dele. É esse aqui. Então eu vou ouvi-lo consciente de que ele tem aquele ponto de vista. Isso não quer dizer que vai ser de tudo ruim o que ele vai falar, não. Eu posso aproveitar muita coisa, mas eu começo a aproveitar no momento que eu já sei o ponto de vista dele. Entende? Então corrompem mídia, corrompem jornalistas, corrompem políticos. Eles têm. O sistema de Mamon funciona assim, né? Corrompem políticos, corrompem governos para tudo favorecer eles, né? E corrompem o judiciário também. Quantos e quantos juízes aí, claro que eles não se condenam. Quando você vê um juiz condenar, o judiciário condenar um juiz, é porque não tinha como escapulir, mas eles se protegem, há um corporativismo grande ali, não é? Todos são santinhos ali, eles se declaram santinhos, podem fazer o que for, vende sentença, prende gente errada, é tudo. Mas é tudo certinho ali, é tudo trancado entre eles se protegem. Entende? Quem é que faz isso? O poder econômico. O que mais? Citam vários jornalistas perseguidos em vários países. Sim, aí na reportagem que eu vi, falando sobre isso, citou vários jornalistas perseguidos, não é? E são mesmo, infelizmente, são muitos perseguidos. Não é? Agora, todos eram tendenciosos, não tenho dúvida. Mas isso não justifica serem perseguidos. Mas esqueceram de falar, porque é assim, falo de todo mundo, mas todo mundo protege
né? A Babilônia. A Babilônia não faz nada de errado, mas esqueceram de falar de Assange, né? Esse é um jornalista que declarou ao mundo as espionagens americanas sobre os países. E que aí está preso, já tem não sei quantos anos preso. Entendeu? Mesmo está lá, perseguido, preso e com o apoio de vários países. Mas é jornalista, mas isso ninguém lembra. Não, ele é bandido. Porque ele fere os interesses americanos. Aí esse tem que ser protegido. Entendeu? Mas os outros não, os outros são todos perseguidos injustamente. Veja só que o próprio jornalismo faz isso. A própria imprensa livre faz isso. Né? Estamos longe de sermos bem informados. Longe, longe. A gente não tem nem ideia da realidade de cada fato. A gente sabe do que acontece, mas não sabe o que é que leva aquilo a acontecer. Não é? É preciso que de vez em quando venha um hacker, entre no sistema dos juízes para saber a falcatrua que é criada para poder, de alguma forma, condenar quem não deveria ser condenado e favorecer quem deveria ser condenado. De vez em quando, graças a Deus, surge um que faz isso, um Assange. Foi isso que Assange fez. Não é? Surge e a gente termina conhecendo um pedacinho do iceberg do todo, né, do mal que esse povo que vai para o inferno é capaz de fazer. Estamos longe de sermos bem informados. Temos sido massa de manobra do poder econômico, muitas vezes através da chamada imprensa livre. Quem mais nos engana, olha só, quem mais nos engana é a imprensa livre. Por causa de todos esses fatores que eu mencionei até aqui. É quem mais nos engana. Tá bom? A solução é o Estado ter uma verba para a imprensa livre, para que ela não fique precisando de patrocinador e nem dos donos das empresas que são donas de televisão, rádio, jornal e etc. Imprensa livre na mão desses homens não existe. É mentira. É mentira. Tem que ser uma imprensa, não é nem a imprensa da EBC, por exemplo, que é do estado onde os governos podem interferir. Tem que ser uma entidade fora de tudo isso, como tenta ser o judiciário, como tenta ser, porque também recebe influências muito grandes. Né? A solução é o Estado ter uma verba para a imprensa livre, livre dos poderes econômicos, políticos e judiciários, onde os jornalistas ganhem, agradem ou não agradem, mas que também sejam sinceros e digam, olha, nós temos essa tendência, mas vamos informar vocês sobre isso aqui. Tá bom? Então, mas isso não vai acontecer mesmo nunca, né? Não vai acontecer, então a gente vai tendo que ir driblando o poder econômico. O nosso maior inimigo não são os políticos, não são os governantes. O nosso grande problema, o nosso grande veneno é o sistema de Mamon, tá? É o sistema de Mamon, poder econômico. Esse é que nos escraviza, esse é que nos engana, esse é que mente e a gente fica acreditando nas mentiras que ele fala, tá bom? Isso é a opinião que a gente queria dar hoje, né, nessa oportunidade. E Deus vai nos protegendo dentro do possível dessa malandragem toda deles, né? No Facebook, nós temos aqui alguns aspectos, né? Aqui tem uma foto tirada pelos apóstolos, né, com Jesus, e está aqui atrás lembrando o que eles foram e como estiveram com Jesus e etc. Deixa eu abrir aqui Vamos ver rapidamente, nós temos uns 5 minutos. Vamos ver rapidamente o que temos aqui no Facebook. Pronto, está aqui. Vamos para o nosso culto. Aqui está o culto. O nosso culto está aqui. O Adson Costa Oliveira e Ivete Espíndola, até agora, foram aqueles que curtiram, né, o nosso culto. Tem aqui os vários
né, comentários que já colocamos e que o Adson e o Ivete já colocaram, dando bom dia para a gente. Aqui tem o dia de hoje. Vamos ver aqui sobre o dia de hoje. O mês, não é aqui em cima. O mês é o mês de outubro, é o mês rosa, pela atenção ao câncer de mama, tá? Hoje, dia 9, é dia do atletismo, dia do profissional de consórcio, dia do açougueiro e profissionais de açougue. É dia dos normalistas no Rio de Janeiro. É dia nacional do Hospital Popular, tá? Dia nacional do Hospital Popular, muito bem. Dia latino-americano de luta contra o desperdício de alimentos, né? Desperdício de alimentos, Dia Mundial dos Correios e da Visão. É Dia Internacional da Enfermeira de Emergência e da importância do voto para a democracia. Tá bom? Então, esses são os comemorativos do dia de hoje. Aqui tem um vídeo, né, um vídeo estudo sobre um tema cultural, que é a cruz e o sangue de Jesus. Aqui tem um banner convidando para os nossos cultos, né, matutinos. E aqui tem os temas que a gente tem tratado. Aqui tem o curso de psicanálise. Aqui fala sobre o curso de terapia familiar. E aqui o curso do upgrade matrimonial. É o Vença a Rotina Conjugal. Tá? Então tem aqui várias informações sobre este curso. Aqui tem um banner sobre igreja é um hospital, e se não for, não é igreja, pode ser qualquer outra coisa, mas igreja não é, né? Aqui tem um banner que ilustra, né, o seguinte: ricos, miseráveis e os marionetes dos ricos, classe média, né? Que não é rica, a gente tem lembrado isso. Classe média não é rica, a classe média são pobres, menos explorados, mas são explorados, mas menos explorados pelos ricos, tá? Com alguns fatores. Aqui tem uma chamada para a plataforma de serviços, né, do Psicalme. Aqui tem uma lista de temas que temos escrito para uma página de notícias aqui da cidade. E aqui tem o culto de ontem, né? O culto de ontem. Aqui temos as pessoas que curtiram. Tem Ivete Espíndola, tem a Kátia Lauton, né? Tem a Maria Arideia e tem o Marcos Brandão. Todas pessoas muito queridas, não é, que têm dado desta forma também o seu apoio a esse ministério, a esse trabalho que temos tido, né, nas manhãs de cada dia. Deixe-me ver se tem algum tema específico que alguém mencionou. Aqui tem uma palavra da irmã Arideia. Muito bom o culto matutino. Abraços. Ok. Muito bem. Então, esse é o material que nós temos disponível no Facebook, não é? No nosso Facebook, tá bom? Vamos para o nosso momento de oração? Oração. Ok. Vamos lá, deixa eu copiar aqui para colocar nos comentários, porque quando eu coloco essas informações nos comentários de cada culto, as pessoas ficam com facilidade de encontrar, né, cada um desses assuntos no corpo do culto. Aqui também tem uma palavra da irmã Arideia. Bom dia, pastor. Ok, tem sido benção, amém. Amém, minha santa. Então vamos para o nosso momento de oração. Nesse momento de oração, a gente estando na presença de Deus, né? A gente então vai agradecer ao Senhor, né? A gente agradece ao Senhor Deus, porque Ele tem tirado de nós muitos preconceitos. Nós somos pessoas muito preconceituosas, tá bom? Muito, não somos pouco não, gente.
É muito preconceito. E olhe que o Espírito tem tirado muito desses preconceitos, mas ainda somos altamente preconceituosos. Estamos muito longe de parecer Jesus. Né? Só como exemplo, aquilo que Jesus fez com aquela mulher adúltera, nós estamos longe, muito longe de fazer aquilo. Porque aí você vai pegar o caso da mulher adúltera e coloque o caso em relação a muitas outras pessoas. Pessoas condenadas por crimes, pessoas. Enfim, né? Estamos muito longe disso. Somos altamente preconceituosos. Altamente. Não é? E só a misericórdia de Deus para conosco. E ele tem tirado esses preconceitos, ele tem trabalhado. Já fomos muito piores. Imagine então o que é que a gente era. Né? E tem tirado também muito nossa prepotência. Sabe o que é prepotência? É essa coisa de achar que a minha fé é melhor do que as outras. Né? O que eu creio é mais importante do que tudo que todos creem. A minha verdade é a verdade maior do que qualquer outra verdade. Somos muito, muito prepotentes, muito. Né? E herdamos isso do judaísmo. E o cristianismo na história, a história do cristianismo, não é? O cristianismo é totalmente dirigido, né? O Espírito Santo tem trabalhado muito contra essa direção do cristianismo no mundo, porque é o joio quem domina o cristianismo, o joio. Porque ele é violento, entendeu? Porque ele é mais brusco, ele é mais belicoso. E a ovelha, ela gosta de tranquilidade e de paz. Então o que a ovelha faz? A ovelha se isenta, né? Não quer falar que está errado para poder também não ser atingido com a violência do joio. Entendeu? Então a gente se isenta, a gente fica ali quietinho, mansinho, o joio está caindo em cima e você está, entendeu? Mansinho. Então quem domina o cristianismo é o joio. Os pastores, as direções de culto, tudo é para atender às vontades do joio. Tudo é para agradar o joio. Então esse é o cristianismo da história. Mas assim mesmo o Senhor tem nos livrado de muita prepotência, tá bom? A gente pede ao Senhor Deus, né, nessa oportunidade, que a gente possa cada vez mais aceitar as pessoas do jeito que elas são, com os defeitos delas, com as falhas delas, entendeu? Que a gente tenha um coração aberto para acolher qualquer pessoa em qualquer situação. A gente tem pedido isso ao Senhor. E a gente pede também pelos aniversariantes, agradece a Deus pelos aniversariantes do dia de hoje, aqueles que vão assistir ou estão assistindo o nosso culto. A gente pede ao Senhor pelos enfermos, aqueles que estão precisando ser confortados, consolados no momento de dor, no momento de, no momento de tristeza como este. A gente pede por essas pessoas. A gente agradece a Deus pelas pessoas que têm tido um momento ou outro para assistir, para participar do nosso culto, para cultuar a Deus com a gente. A gente agradece apoios que a gente tem recebido de uma forma ou outra. Tem até pessoas que se oferecem para sustentar esse ministério. Então a gente agradece ao Senhor por essas pessoas. A gente então faz tudo isso, pede, agradece, tudo isso em nome de Jesus, sabendo que somos, indignos. Então a gente a gente participa da dignidade de Jesus, mesmo porque estamos batizados nele, estamos nele, né? Então a gente apresenta tudo isso, a gente fala tudo isso ao Senhor em nome de Jesus Cristo, confiados na autoridade de Jesus Cristo, tá bom? E o lembrete que nós temos. Hoje à noite nós vamos ter uma conversa com o Adson. A gente vai conversar sobre família, não é? O que é que os pais devem considerar em relação aos filhos quando está na hora de acontecer o divórcio? O que é que deve considerar em relação aos filhos? Na descrição desse culto, o link 13, 14 e 15 falam de 3 cursos que eu gostaria que você desse uma olhada. No link 3 você tem os vídeos, estudos que estão disponíveis na internet. E amanhã, domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre casa de apoio e a gente vai estar celebrando também, entre outras coisas, a ceia do Senhor. Tá bom? Aqui fala sobre o projeto Atendimentos Sociais e
a gente lembra que hoje, sábado, é um ótimo dia para você repensar sua vida com o seu passado, né? Com o seu passado. E na sua rede social, divulgue. Deus ama intensamente a todo ser humano, sem nenhuma exceção. Deus ama a todos. Divulgue isso na sua rede social de alguma forma. Isso vai ajudar muito, muita gente. Tá? A gente coloca aqui uma musiquinha para encerrar e a gente vai se despedindo e que o Senhor continue abençoando você e sua casa. Tá bom? Até mais.